Salve minha tropa Caipora! Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 9 de julho, tá? Tivemos 14 palpites com 9 greens e apenas 5 reds, tá? Tivemos 65% de taxa de acertos para este dia. Uma média que não é tão ruim, mas a nossa meta é de 70%, tá? Essas oscilações acontecem durante o mês, mas eu acredito que manteremos a nossa forma, beleza, galera? E para os resultados do dia 10 de julho, parcialmente eu trago para vocês. Tivemos 25 palpites com 14 greens e 4 reds até o momento, tá? Temos 7 jogos que estão acontecendo, então acompanhem, beleza, galera? E mais uma vez eu trago para vocês a notícia da nossa rifa Caipora. Não se esqueçam de entrar no nosso Telegram e participar para comprar os seus bilhetes, beleza, galera? São R$2 e 3 facas que iremos sortear, beleza? E não se esqueçam que se essa rifa tiver muito sucesso, também iremos trazer com prêmios maiores para vocês. Beleza, galera? E vocês que estão chegando por aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e também deixe o palpite nos comentários. O comentário é muito importante pra gente, então não se esqueçam de comentar, beleza? E também deixe o seu like que ele é muito importante, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 11 de julho? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com nossos palpites então, e eu serei o mais breve possível, porque serão 28 palpites, beleza? Então eu trago o Los Angeles contra o New Mexico United. Trago essa partida na Open Cup dos Estados Unidos com o mercado de over 2,5 gols. O Los Angeles tem 73% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O New Mexico tem 67%. Em séries, as duas equipes vêm vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Shan United versus o Dagon. Traga essa partida na National League do Myanmar com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Shan tem 79% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dagon também tem 78. No histórico são 3 vitórias do Shan, tá? E são uma média de gols de 6 gols. Em séries, o Shan vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Dagon ele vem sem empates a 5 jogos e também venceu 4 deles. Últimos encontros, temos vitória do Shan na maioria das partidas, tá? E verificando nessas partidas, o Shan venceu o primeiro tempo também na maioria delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Shan, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Sialiai versus Levadia Tallinn. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Levadia. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Sialiai tem 56%. Verificando em séries, o Sialiai vem sem derrotas a 5 jogos e o Levadia também, porém o Levadia venceu 5, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Levadia ele venceu suas últimas 6 partidas e o Sialiai ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Levadia versus o Vikingur Gotha. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over 1,5 gols. O Vikingur tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Levadia tem 28%. Verificando em séries, o Vikingur vem a 5 jogos vencendo e o Levadia vem perdendo a 4. Últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Bravo contra o Kaunas Quain Nomads. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com mercado de over gol no primeiro tempo. O Bravo tem 84% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Kaunas tem 44%. Verificando em séries, o Bravo ele vem a 5 jogos sem derrotas e nos últimos jogos nos campeonatos temos um mercado de over gol no primeiro tempo
na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Skade 2 versus o Frigg. Trago essa partida na terceira divisão da Noruega, com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Frigg tem 82% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skade, ele perdeu todas as últimas 9 partidas, verificando no histórico que foi uma partida com uma vitória de 6-0 do Frigg. E em séries, verificando o Frigg, ele vem marcando gols nos 10 últimos jogos, tá? Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols no primeiro tempo na maioria das partidas e principalmente do Frigg. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Sola contra o Vigor. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega, com vitória no primeiro tempo para casa. O Sola tem 86% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vigor tem 22%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 5-1 do Sola. Em séries, o Sola vem marcando gols a 7 jogos e o Vigor vem perdendo a 5. Na última partida disputada entre as duas equipes, o Sola venceu o primeiro tempo. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Sola vence o primeiro tempo, principalmente jogando em casa nos últimos jogos. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Vasa contra os Žalgiris Vilnius. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa, com o mercado de ambas marcam, beleza? A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Vilnius. Verificando, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vazan tem 50%. Em séries, o Vazan vem perdendo a 3 partidas e o Vilnius vem sem empates a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas, principalmente do Vazan. Então, para essa partida, eu separei ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, a Liga da Conferência da Europa, o Neustassen versus o Kuopio. Traga essa partida com empate anula para fora. O Kuopio tem 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Una tem 72%. Em séries, o Kuopio vence empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Kuopio venceu 4 das últimas 6 partidas e o Una, ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória para fora e se empatar anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Floriana contra o Tripene. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo na Liga da Conferência da Europa. O Floriana tem 78% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tripene tem 33%. Em séries, o Floriana vem a 5 jogos sofrendo gols e nos últimos jogos nos campeonatos temos o mercado de over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Sheriff Tiraspol versus o Zaira. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de under 3,5 gols. O Sheriff tem 54% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zaira tem 67%. Em séries, o Sheriff vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Zaira vem sem empates a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Rosenborg versus o Tobol. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Rosenborg tem a 39% nos últimos 9 jogos. O Tobol tem 50%. Em séries, o Rosenborg ele vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos temos vitória e empate do Rosenborg em 5 das suas últimas 6 partidas. Já o Tobol, ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Augsburg versus o Paphos. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de over 1,5 gols. O Augsburg tem 51% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paphos tem 67%. Em séries, o Paphos vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Caernarfon Town versus o Crusaders. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de vitória e empate para fora. O Crusaders tem 50% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caernarfon tem 56%. Em séries, o Crusaders vem 7 jogos sofrendo gols e nos últimos jogos nos campeonatos, o Crusaders ele venceu ou empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Caernarfon ele venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza?
Próxima partida agora é um amistoso. Eu separei o Linzer contra o Galatasaray. Separei essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. O Galatasaray tem 46% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linzer tem 61%. Verificando em séries, o Linzer vem a 10 jogos marcando gols e o Galatasaray vem a 5 jogos sem empates. Venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Premier League do Egito, Talaia contra o Zamalek. Traga essa partida com o under 3,5 gols. O Zamalek tem 57% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Talaia tem 39%. No histórico, 16 vitórias do Zamalek, 5 empates e 5 do Talaia. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Talaia vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Botev Plovdiv versus Maribor. Traga essa partida com o under 3,5 gols na Liga da Europa. O Botev e o Maribor têm uma probabilidade de vitória equilibrada. O Maribor tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Botev tem 50%. Em séries, o Botev vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Shelbourne Dublin versus os Josephs. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com over do 1,5 gols. Shelbourne tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Josephs tem 72%. Em séries, o Shelbourne vem a 10 jogos marcando gols e o Josephs vem marcando a 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Valur Reykjavik versus Vilasnia Shkodër. Separei essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Valur tem 62% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vilasnia, ele tem 56%. Verificando em séries, o Valur vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sandjarna versus o Linfield. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over gol no primeiro tempo. Sandjarna tem 47% de probabilidade de vitória e na forma recente 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linfield tem 56%. Em série, o Sandjarna vem a 5 jogos sofrendo gols e o Linfield vem marcando a 8. Últimos jogos nos campeonatos temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na França Sub-23 contra a República Dominicana. Traga essa partida no amistoso com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. A França tem 90% de probabilidade de vitória e tem 2 partidas oficiais com 17% de aproveitamento. A República Dominicana tem 6%, com 7 partidas oficiais. Verificando em séries, a Dominicana vem perdendo a 4 partidas e nos últimos jogos temos o mercado de vitória no primeiro tempo para a França na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Fram Reykjavik versus KR Reykjavik. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o KR Reykjavik com 40%. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fram também. Verificando no histórico, são 23 vitórias do KR, 3 empates e 5 do Fram. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fram vem sofrendo gols a 8 jogos e o KR vem empatando a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora vamos chegar no Brasileirão. Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Traga essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. O Palmeiras tem 66% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Goianiense tem 33. No histórico, 10 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 5 do Goianiense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Goianiense vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Palmeiras, over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Copa do Chile, eu trago o Nublense contra o Deportes Linares.
trago essa partida com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Nublense está precisando muito marcar esse gol para poder se classificar, que ele perdeu o primeiro jogo por 2-1. Ele tem 73% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportes tem 67%. No histórico, foi uma partida que foi a vitória do Deportes por 2-1 sobre o Nublense. Em séries, o Nublense vem a 5 jogos marcando gols e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado do Nublense marcando o primeiro gol na maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Fluminense. Separei vitória e empate para casa nesta partida. O Criciúma tem 43% de probabilidade de vitória jogando em casa, tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fluminense tem 11%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Fluminense, 3 empates e 2 do Criciúma. A média de gols é de acima de 3 gols em séries, o Criciúma vem marcando gols a 10 jogos e o Fluminense vem sofrendo a 10. Últimos jogos nos campeonatos, o Criciúma venceu e empatou 2 das últimas 6 partidas, tá? E as 2 partidas foi com ele jogando em casa. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Criciúma vem vencendo e empatando e jogando em casa na maioria das partidas. E o Fluminense fora de casa, ele não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Fortaleza. Traga essa partida no Brasileirão com o mercado de empate anula para casa. O Flamengo tem 60% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza tem 50%. No histórico, 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e 6 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Flamengo vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o Flamengo vencendo 4 das últimas 6 partidas, tá? E na casa do Flamengo ele venceu 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Flamengo venceu 4 das últimas 6 partidas e o Fortaleza fora de casa não vence. Por isso eu acredito que para essa partida o Flamengo vencerá e se empatar anula a aposta, beleza? Próxima partida, Vitória contra o Botafogo. Separe essa partida com vitória e empate para fora. O Botafogo tem uma pequena vantagem com 37% na probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vitória tem 56%. No histórico, 11 vitórias do Botafogo, 7 empates e 8 do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vem a 9 jogos marcando gols e o Vitória vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, o Botafogo venceu e empatou todas as partidas, tá? E na casa do Vitória, o Botafogo venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo vem vencendo e empatando 5 das suas últimas 6 partidas e o Vitória venceu 2 partidas jogando em casa, hein? Então, para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Atlético Mineiro contra o São Paulo. Separe essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente o Atlético Mineiro tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Paulo tem 67% no histórico, 18 vitórias do Atlético Mineiro, 11 empates e 16 do São Paulo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem sofrendo gols a 9 jogos e o São Paulo vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Mineiro, over 2,5 gols na única partida. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do São Paulo contra o Cuiabá, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Bora, galera, com o nosso bilhete caipora. Eu trago para vocês um over meio gol no primeiro tempo para o Floriana contra o Trepene, over 2,5 gols para o Elfsborg versus o Papos, over 2,5 gols para o Shelburne Dublin versus o Josephs. Trago a França para vencer o primeiro tempo contra a República Dominicana no Sub-23, over meio gol no primeiro tempo para o Fran Reykjavik versus o KR Reykjavik e separei o Nublense para marcar o primeiro gol contra o Deportes Linhares. Beleza, galera? Uma odd total de 3,63 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!